Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal. Ontem a gente não conseguiu fazer a nossa live, vamos começar a fazer ela agora. E eu queria que você que está chegando aí já mandasse o aviãozinho, né, convidando aí pessoas a vir participar com a gente. Iremos falar sobre um tema muito interessante hoje. Na raiz do que iremos falar hoje vai ser sobre a diferença entre a função e a sua essência. Quando está agindo o ser e quando você está apenas exercendo uma atividade, tá bom? Nós iremos falar sobre isso, ó. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Se você tirar de lado o que você aprendeu dos seus pais, aprendeu na escola, aprendeu na igreja, aprendeu na política, o que sobra? Essa é a sua essência, é o que nós iremos falar hoje, nessa noite. Então fica com a gente até o final, a gente vai ver alguns pontos bem interessantes sobre a diferença de quando você está atuando como a sua essência e quando você está atuando pela sua função. E muitas pessoas hoje estão sofrendo de depressão, de ansiedade, principalmente ansiedade, frustração, por não saber diferenciar quando está atuando pela função e quando na verdade deveriam estar apenas sendo elas mesmas, tá bom? Então, nos corredores do tempo, nós vivemos como peças de um quebra-cabeça, exercendo papéis, pai, mãe, filho, cunhado, funcionário, e cumprindo funções. Acordamos, resolvemos, cuidamos e muitas vezes nos esquecemos de quem verdadeiramente somos. Esquecemos que somos mais do que essa lista interminável de coisas que você tem exercido durante o dia. E tudo que você exerce, na verdade, não é quem você é. O que você exerce faz parte do grupo maior, que é esse ser abençoado, essa essência de Deus, essa centelha divina que é você, tá bom? Então vamos junto aí, fica com a gente aí, já vai mandando aí para alguém, convida alguém para participar com a gente, aperta o coraçãozinho aí e já fazendo um convite para você também nos seguir no YouTube, é o mesmo nome do nosso canal aqui, é Método Gift, esse mesmo nome nós também estamos no YouTube. Essa mesma live vai ser postada depois no YouTube. No YouTube vocês vão ver aqui o que eu tenho acompanhado aqui, o que eu tenho visto, que são os nossos slides, depois fica até mais fácil para você poder estudar e acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A essência além das funções. Qual a diferença de essência e função? A essência não é a conta no final do mês. A essência não é a profissão que você exerce. Você pode exercer a função de professor, exercer a função de diretor escolar, pode exercer a função de advogado, pode exercer a função de padeiro, exercer a função de pai, mas essa é uma parte de quem você é na sua totalidade. Não é quem você é de verdade. Você não é advogado, você não é engenheiro, você não é professor, porque amanhã você pode deixar de ser. Então você não deixa de ser quem você é. Você exerce essa função. Você é uma pessoa, você é um ser humano que exerce uma função. Por que hoje os professores estão com um altíssimo índice de doenças emocionais? Porque os policiais também, os próprios médicos, porque eles não estão conseguindo separar o que é função do que é o ser humano. Policiais estão sendo policiais com os próprios filhos, estão sendo policiais com os próprios cônjuges. Os professores estão sendo professores em casa, estão levando problemas de trabalho de casa, levando trabalho para casa. Às vezes acontece o contrário, mas é menos. Pessoas levam problemas de casa para o trabalho. Você tem que saber diferenciar a sua função da sua essência. Enquanto estiver trabalhando, exerça a sua função. Saia do seu trabalho, seja você mesmo. Exerça a sua essência, tá bom? Então, ó, ela é o que resta, a nossa essência é o que resta quando as luzes do palco se apagam e a maquiagem da função derrete. A função professor, professora, tem que acabar no momento que você sai da escola. Saiu de lá, tem que ser o ser humano, a Paula, o Roberto, o João, o ser humano é que tem que agir. Você tem que ir. Aí o problema, que eu espero que você desperte para isso nessa noite,
é entender quem é o João, quem é a Maria, quem é você, qual é a sua essência. Você é professora? Você não é professora, você exerce a função de professora. E quando você deixa de exercer, quando você sai do trabalho, quem é você? Você ainda continua sendo a professora? Você tem que desligar a chave aí e deixar o ser humano, a centelha de Deus, esse ser único, exclusivo, criado por Deus, agir e ser. Se não passa o tempo, estamos aí já em dezembro, né? Já está acabando o ano. E aí, parte desse ano, quanto da sua vida nesse ano de 2024 foi vivido pela sua essência e quanto da sua vida foi vivido pela sua função? A sua função engoliu a sua essência ou você teve os momentos que você fez o que você verdadeiramente quis fazer? Tá bom? E se eu pudesse dançar, e se eu me libertasse do que esperam de mim e me encontrasse no que eu sou de verdade? De repente essa voz aí já esteve na sua cabeça, de você fazer não o que você gostaria de fazer, mas fazer o que você acha que os outros gostariam que você fizesse. Nesse momento não é a sua essência, nesse momento você está exercendo uma função e que muitas das vezes você colocou na sua cabeça que é a função que você deveria exercer, que é a função de querer agradar todo mundo. Vamos para a antítese. A antítese do mundo moderno. A antítese é ao contrário. É a pessoa que resolve tudo para todos, né? A mãe resolve o problema de todo mundo, mas não se resolve consigo mesmo. Afinal, que ironia você de repente ser a solução para todo mundo e não ter solução para si próprio. De carregar um coração com perguntas que nem tem vez para serem questionadas. Porque você está tão ocupado, tão ocupada, carregando o mundo nas costas, resolvendo problemas dos outros, que de repente você não tem olhado para si mesmo. A gente falou algumas lives aqui atrás, quando a gente falou lá do 4x3, e eu falei para vocês que na Austrália tem um 3x8, que a pessoa trabalha 8 horas, ela dorme 8 horas e ela vive 8 horas. Esse momento dessas 8 horas que você vive é a hora da sua essência. A sua essência precisa ter pelo menos 8 horas por dia, fora da função que você exerce. E aí, você tem tido esse tempo para você? Para fazer o que você ama? Para não fazer o que você não quer fazer? Para ter o seu tempo livre com você mesmo? Para dançar, para cantar, para ler um livro, para pintar, fazer alguma coisa que não seja vinculado à sua profissão. Vamos aqui para o próximo passo. Como é que está aí o pessoal aí? Tem gente chegando aí? Tem, Geraldo, Geraldo. Ó, Geraldão, um abraço aí. A gente esteve junto antes de ontem, aí em São Paulo. Foi ontem mesmo? Nossa, foi ontem, é verdade. A gente veio de São Paulo ontem. Estivemos ontem aí com o Geraldo na GTEC, junto com a JGTEC, com os funcionários, né, aplicando ali o método GIFT. E nós falamos sobre esse assunto também. Nós falamos sobre a essência, né, sobre o ser e a função. Foi bem interessante. A gratidão aí do Geraldo, a Lilian, a equipe aí, os líderes, né, dessa empresa que se preocupa em ajudar, né, ajudar os seus colaboradores, não somente na parte técnica, mas na parte emocional também. Salmeron também, nosso irmãozão aí, gerente aí do Fred, que também tem essa mesma atitude tão positiva, que é cuidar. Que maravilha! Que é cuidar dos colaboradores não apenas como braçais, como trabalhadores, mas sim como seres humanos. E essa preocupação que o Geraldo e o Salmeron vêm tendo, e eu fico muito feliz e grato de poder estar ajudando aí esses colaboradores, pessoas que hoje fazem parte da nossa vida. Vamos lá então, silêncio, portal do silêncio. Entre as funções que exercemos e a essência que somos, entre a função e a essência, há um espaço, há um portal de silêncio, onde o real encontro acontece, onde você deixa de ser uma função e passa a exercer a vida. Olha que interessante, hein? Você pode exercer quando não for função. O ser exerce a vida.
E em qual tempo? Só tem um tempo no qual a essência pode atuar. Só há um tempo na qual a vida realmente acontece. E não é no passado e nem é no futuro. É no que Deus te deu de presente, que é o presente. Quem é você? Essa é a pergunta mais antiga da filosofia. Quem é você? A pergunta que nós vamos trazer hoje também é: qual a sua função? Vai ser mais fácil. Quando eu pergunto qual é a sua função, você já liga logo a profissão, ou quando não profissão, é a função que você exerce a maioria do tempo. Por exemplo, o pai que está em casa cuidando dos filhos, a função dele é ser pai. Hoje nós temos aí várias famílias nas quais as mulheres vão trabalhar e o pai fica em casa, mas no comum, no geral, no passado foi o contrário. Então, o pai que ia trabalhar e a mãe ficava em casa. Se ela não estava trabalhando fora de casa, a gente sabe que ela trabalha muito dentro de casa. Qual a função dela? Dizia-se muito dona de casa. Qual a função? Ser mãe. Ser mãe é a sua função. É uma função em um determinado período de tempo. Mas a mãe não é quem você é. É a função que você exerce naquele momento. Quem você é a sua essência, que é maior do que a função de ser mãe. Você então precisa entender que você precisa viver a sua vida além da função de mãe. Você é esposa, você não é esposa, você exerce a função de esposa. Porque se você, enquanto você está trabalhando, por exemplo, você está exercendo a função de caixa de banco, ali você não é esposa. Você é esposa quando você encontra com seu marido ou quando você está em casa. A função, ela muda de acordo com o ambiente. Quem você é o que você é, independente do ambiente. Fechou? Para ficar mais simples, função muda de acordo com o ambiente. Sou médico no hospital. Estou jogando bola, sou jogador de futebol. Estou jogando sinuca, estou exercendo a função de jogador de sinuca. Cheguei em casa, estou exercendo a função de pai, estou exercendo a função de marido. Então, a função, ela muda de acordo com o ambiente. Quem você é, a sua essência, ela precisa ser a mesma, independente do ambiente. Você quer ver um exemplo? Uma coisa que eu sempre falo com os meus mentorados e com todo mundo, inclusive com meus filhos também. Se alguém te faz alguma coisa e você acha errado, a sua essência não vai descontar. Porque se você achou errado, você não vai fazer. Então, quem você é não deixa de ser porque alguém fez o que você não faria. Vocês entenderam? A sua essência, ela é o que te conecta com Deus. A sua essência é aquela centelha que Deus soprou nas suas narinas na sua concepção de vida. Aquela é a sua essência. Você sabe, você é único. Não existe ninguém no mundo igual a você. O que a sociedade, a mente dominante, o que eles querem fazer é te tornar igual. Ele quer tornar você sem tempero, ele quer tornar você sem vida, para que seja mais fácil você ser controlado. Então ele quer que todo mundo seja padronizado. Mas você, entendendo a sua essência, não há ninguém no universo, 8 bilhões de pessoas, não existe um ser humano igual a você. De repente você gosta de cuscuz com peixe. De repente é só você que gosta. É uma brincadeira, mas tem coisas que só você faz, só você vai saber fazer, só você vai gostar e só você não vai gostar. Porque você é um ser único. A sua essência, a função é semelhante. O médico exerce uma função que outros médicos exercem. Fazer uma cirurgia, os outros médicos vão dar conta de fazer. Mas ser você, só você consegue. Então, exerce aí a sua função, exerce a sua vida, tá bom? A sua função você sabe qual é. Agora uma pergunta muito interessante aqui, que novamente a gente vem para a parte da frustração, da ansiedade, da depressão. As pessoas precisam entender que é importante que a sua essência goste, melhor ainda, ame a sua função. Quando você exerce uma função pelo único fundamento do dinheiro, não tem nada de errado com o dinheiro. O problema é que se o fundamento único é o dinheiro e você não gosta, vai chegar um momento que o dinheiro não vai ser suficiente. Eu tenho muitas alunas, muitas delas aposentadas, funcionárias públicas, tenho muito aluno funcionário público em Brasília, e eu lembro um dia eu dando uma aula, conversando com uma aluna minha, eu sempre converso muito com elas,
E aí ela estava dizendo que tinha acabado de entrar, o pessoal tinha passado de concurso, isso tem uns 12 anos. E aí isso foi no Senado. Então você pensa, para passar no concurso do Senado, na época a média era de 3, 4 anos estudando 12 horas por dia. Aí fala que tem a fila, entra alguém na fila, alguém passa e vai abrindo espaço. Mas era uma média de 4 anos estudando 12 horas por dia. Alguém passou. E aí essa minha aluna falando, né, que estava no estágio probatório, e ela pediu para esse recém-chegado, né, neófito, novato, para ele fazer um ofício. E quando você estuda para concurso público, eu já estudei para concurso público, eu passei na época no MPU também, 14 anos atrás aí. E aí você estuda lá as correspondências da Presidência da República. E você aprende a teoria, o que deve ser feito na teoria. Lá na teoria você não pode chamar excelentíssimo deputado, você não, tem algumas coisas que hoje chamar doutor, advogado de doutor, não é correto. Então, na teoria tem tudo lá. Só que na prática é outro mundo. Então o rapaz tinha acabado de entrar com tudo fresquinho na cabeça de como que ele faria o ofício, como que ele faria a ata, tudo lá. Então, essa minha aluna que era encarregada dele pediu para ele fazer um ofício para entregar com um deputado, para entregar com um advogado. E aí ele não colocou doutor nem excelentíssimo, porque na documentação da presidência, da correspondência da presidência, fala para não fazer. Então ele acabou de passar no concurso público, ele estava ali cheio do gás para fazer da forma correta. E ele fez ali o ofício exatamente como está no manual. Só que na vida real é diferente. Aí quando ela pegou o ofício, ela voltou para ele e falou assim, olha, eu queria que você colocasse aqui excelentíssimo e colocasse doutor. Aí ele falou assim, mas ele é advogado, ele não é doutor. Ela falou assim, olha, eu sei que você aprendeu, eu sei que lá no manual da presidência está dizendo, e está certo, mas na vida real é diferente, eu queria que você fizesse do jeito que eu estou te pedindo. Ela disse que o menino entrou em parafuso. Ele falou, não, tudo bem, eu vou fazer, me desculpa, não era para eu ter errado, eu estudei tanto, como é que eu erro na primeira função? Ela disse que ele entrou num parafuso que no outro dia ele não foi trabalhar. Foi parar no hospital, foi parar no psicólogo, ele teve uma estafa. Ele entrou numa neura que tinha resolvido a vida dele passar naquele concurso para o Senado e agora ele se viu que a primeira coisa que pediu para ele fazer ele fez errado, então já achou que poderia ser reprovado no estágio probatório. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que de repente você está colocando tanta pilha, tanto crédito na função, que você não está pensando em quem vai exercer a função, que é você mesmo. Eu tive um outro professor que ele disse que ele passou na época para um cartório, que ele estudou tanto para cartório, falando que o cartório constitui documento, não sei o que, e quando ele passou, ele pediu exoneração por 6 meses. A função dele era carimbar. Ele entrava, pegava um carimbo e a função dele, durante todo o dia, era carimbar. E ele falou que chegou um momento que ele não aguentou mais, que ele falou que ele não estudou a vida inteira para ser um carimbador. O que isso quer dizer o quê? Está errado carimbar? Não está errado. Está errado estudar para um concurso? Não está errado. Você precisa só entender que o seu ser é maior do que a sua função. O casamento perfeito é a sua função ser amado pela sua essência. E não tem nada de errado você procurar fazer e exercer o que você ama. O problema semântico, eu gosto muito de falar no método GIFT sobre os problemas semânticos, sobre as diferenças das palavras. Quando eu falo a diferença de acreditar e crer, quando eu falo de ser e exercer, de função e ser, tem uma outra característica também interessante, que é você amar o que faz e você exercer o que ama. São coisas diferentes, tá? Quero ver se vai bugar a tela aí, ó. Amar o que faz é uma coisa. Exercer o que ama é outra coisa. Então eu estava comentando, não sei se foi lá com o Geraldo, ou foi na formação que a gente teve esse final de semana, que uma aluna minha lá na Austrália, eu como personal trainer, estava passando um treino para ela estava querendo entrar no shape, querendo perder peso, ficar forte. E aí eu passei um treino para ela, e normalmente o treino que o personal trainer passa não é o que a pessoa quer fazer. Porque
porque o nosso corpo naturalmente quer descanso, né? Você não quer ser testado. Então eu passei realmente uma série de perna para ela bem puxada, porque ela falou que ia crescer, e lógico que ela não cresce sem dor, né? Tem lá o no pain, no gain. E no processo ela comprou um livro de autoajuda, muito cuidado com autoajuda, tá bom? Primeiro, um livro de autoajuda ele não tem lógica. Por que não tem lógica dessa? A gente nunca falou sobre isso. Um livro de autoajuda não tem lógica porque se o cara que escreveu, o livro de autoajuda só seria real para ele, porque auto sou eu fazendo comigo mesmo. A única forma de eu ter autoajuda sou eu ajudando a mim mesmo, que é auto, é de mim para mim mesmo. Não é auto de grande, é auto com U. É produzido por mim mesmo. Então, muito cuidado com esses livros de autoajuda. São rasos e perigosos. Ela leu lá que no livro o cara falava para ela assim, olha, você para viver bem, você tem que fazer só o que você ama. Se você não ama, não faça. Olha o perigo de você trocar os termos. Ele deveria ter falado, você só deve exercer o que ama. O campo semântico é totalmente diferente. Você quer ver um exemplo? Você gosta de malhar, Jéssica? Não. Mas você malha? Não o suficiente, mas você malha. Então, você está fazendo o que ama? Não. Mas por que está fazendo? Porque é preciso. Porque é preciso e que faz bem. Você não pode fazer só o que você ama. Você tem que fazer o que é preciso. Você tem que fazer o que é importante. Você tem que fazer o que te faz bem. Fazer o que ama é conversa, é lorota, é coisa para vender livro, é coisa para atrair clique, é coisa para vender curso. Fazer o que ama é conversa. Exercer a função que você ama, aí beleza, é longo prazo. Você vai trabalhar, você acorda 5, 6 horas da manhã, vai passar 8 horas fazendo uma coisa hoje, amanhã de novo, depois da manhã de novo. Durante um ano, uma carreira, uma vida. Precisa ser algo que você ama. Senão vai ser frustração, senão vai ser depressão, senão vai ser ansiedade. Agora, fazer, você precisa fazer o que é preciso. Você precisa estudar, tem gente que não gosta de estudar, mas você precisa estudar. Senão agora ninguém vai estudar mais, eu só posso fazer o que eu amo. Tem gente que não gosta de dormir. Eu não gosto de dormir. Eu durmo, mas eu preferiria ficar acordado. Mas eu sei que dormir é preciso, então eu procuro dormir 8 horas. Eu gosto de assistir filme. Eu não gosto de ficar sem assistir filme. Então eu vou fazer só o que eu amo e vou assistir filme o dia inteiro. É muito complicado e é importante você entender semântica. Fazer o que ama é lucro, é bônus. Exercer o que ama é o correto. Então você faz o que é preciso para exercer o que você ama. Então, por exemplo, a pessoa, o sonho dela é ser médico. Não tem nada de errado. Então ela vai fazer muitas das vezes o que ela não ama. Vai ter que estudar 8, 10, 12 horas por dia, ficar acordado, não ir em festa, ficar sem ver a família. Está fazendo o que não ama. Está fazendo o que não quer. Para exercer uma função que ama. Certinho, tá bom? Fazer o que ama é diferente de exercer a função que o seu ser ama. E normalmente você vai amar o seu propósito. Aí para você entender o seu propósito, você precisa saber quem você é. Por isso é muito importante você exercer uma função que você ama e mais importante do que isso é você saber quem é você. Você nunca vai saber o seu propósito se você não olhar para dentro de si. Tá bom? Vamos lá então. O que o método GIFT fala? É aqui que entra o método GIFT. Como um maestro sutil. Nós trabalhamos lá, o GIFT, que é gratidão, inteligência emocional, fé e viver no tempo presente. Cada um desses módulos é justamente para abrir seus olhos, para você começar a olhar para dentro. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de você, dentro. A felicidade você está procurando, você nunca vai encontrar, porque ela não está lá fora, ela está dentro de você. E o método GIFT, ele vai mostrando que o presente é você mesmo. Vós sois templos do Espírito Santo. Então, se é templo, ele mora dentro. Você não mora fora da casa. Você mora dentro. E o método GIFT ele é baseado em lições milenares. Não foi do nada. Né? O estoicismo é para te lembrar
que você só controla o que está nas suas mãos, que você não tem que ficar preocupado com coisas que não estão no seu poder, ficar ansioso, ocioso por coisas que você não tem como. Eu dei o exemplo lá quando a gente estava lá com o Geraldo, a gasolina aumentou, você não vai conseguir abaixar a gasolina. Então não adianta você ficar reclamando ou falando sobre isso o dia inteiro, porque não está no seu poder. Está no seu poder de repente fazer uma hora extra, trabalhar um pouco mais e ter mais renda. Mudar de profissão, procurar a sua essência, procurar o seu propósito, e isso está nas suas mãos. Então, se está nas suas mãos, faça da melhor forma, com as melhores ferramentas. Mas se não está nas suas mãos, deixa aí. Não está nas suas mãos. Isso é o estoicismo que ensina. A gente fala do cristianismo, que é para fortalecer a sua fé, para você entender que isso é muito importante, que você merece exercer uma função que você ama, que você merece ser quem você é na sua essência, que você não precisa parecer com A, com B, com C, ser igual a ninguém, você só precisa ser você mesmo, porque Deus te escolheu do jeitinho que você é. Deus não te escolheu para você parecer com alguém, a não ser com Ele mesmo, porque nós somos imagem e semelhança dEle. Ele te escolheu para você ser você mesmo, 24 horas por dia, sem se sentir mal. E a gente pegou também o taoísmo, que é a maior filosofia na parte espiritual, a mais antiga, né, do mundo, que Tao quer dizer caminho. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso já estava escrito já 4.000 anos antes de Cristo, para devolver o equilíbrio à sua jornada. O taoísmo, ele é aquele símbolo que tem uma baleiazinha virada para cá e outra para cá, você já deve ter visto em algum lugar. O Bruce Lee mostrava muito ele. Ó, falando em Bruce Lee, ó. Tem um Bruce Lee aqui, ó. É aquelas baleiazinhas, o yin yang. Ele quer dizer o seguinte, que você precisa ter equilíbrio. Hoje eu estava falando mais cedo, numa mentoria que eu dei hoje pela manhã, sobre essa outra balela que você vai encontrar em livros de autoajuda, que fala assim, olha, você tem que agir pela razão, você tem que ir sem emoção. A única forma de você agir sem emoção é se você morrer. Aí você não vai agir, né? Ou você, como vegetal, você vegetando, você estiver em coma. A única forma de você não ter emoção é se você não estiver nas suas faculdades normais. O que você precisa é equilíbrio, é controlar suas emoções. Você vai estar com raiva, você vai com a raiva controlada. Você está com ódio, você vai com o ódio controlado. Você está com amor, você vai com o amor controlado. Porque até o amor, se for demais no momento errado, você vai acabar também tomando atitude, tomando decisões que não são corretas. Então, o estoicismo é para você entender quem você é, aceitar o que você tem e fazer da melhor forma. O cristianismo para você ter fé e entender que o projeto que Deus tem com você é muito grande para você ficar olhando para baixo e se diminuindo, porque você não é qualquer um, você é filho de Deus e foi escolhido para reinar sobre essa terra, para você comer o melhor dessa terra. Ele te chamou para ser herdeiro dele. Ele disse assim, ó, a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é qualquer um. E o tal, para te mostrar o equilíbrio, que a gente precisa ser equilibrado. É um dos frutos do Espírito, que é a temperança, né? Você conseguir controlar suas emoções. Controlar as emoções não significa que você nunca vai dar um grito, não significa que você nunca vai se irar, que você nunca vai pecar, que você nunca vai fazer alguma coisa de errado. A Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia não fala para você ficar dormente. Vai ter momento que realmente você vai precisar ter uma inteligência emocional para você controlar e você falar assim, nossa, foi por um triz, mas eu consegui me segurar. Já aconteceu com você? De você ter um momento que você fala assim, eita, quase que eu derrubei tudo isso aqui de raiva, mas eu consegui me segurar. Isso é inteligência emocional. E você não tem que se sentir mal por ter sentido a vontade de fazer. Você tem que se sentir bem por ter controlado esse sentimento. Tá bom? Se você já assistiu aquele filme lá, Divertidamente, né? É só na hora que o raiva está tomando conta, você colocar a alegria para sentar lá no lugar do domínio. Alguém falou alguma coisa aí? Tá todo mundo bem? Dinalva, se você estiver vendo aí, estou morrendo de saudade de você, viu? Continuando. Tá assistindo, né? Continuando aqui, caminhando já para o final, vamos para um novo despertar. Tá ficando claro, galera? O som tá bom? Estão me ouvindo bem aí?
Estão entendendo direitinho? Esse é um assunto muito importante. Eu falo aqui que todos os assuntos são importantes, mas tem alguns assuntos que são basilares. Um deles é o amor próprio e o outro é esse, é você entender a diferença de essência e função. E uma forma, quando você descobre a sua essência, é mais fácil do amor próprio fluir. Porque é amor próprio. Como é que você vai amar quem você não conhece? E às vezes você não conhece a você mesmo. Então vamos lá. Imagine acordar amanhã e saber que você é um presente. Eu tenho falado muito nessas últimas 2 semanas que se você tiver em dúvida e tem 2 barcos para escolher, escolha o melhor. Se você está em dúvida do que vai acontecer e você vai fazer uma previsão, faça uma previsão positiva. Hoje pela manhã eu estava estudando uma outra pós-graduação que eu estou fazendo, um MBA em Gestão Municipal, e tinha um assunto sobre psicologia positiva. E é justamente isso, é uma coisa simples. Já que você vai desejar alguma coisa, é desejar, é subtendido, é subjetivo, não é real. Já que vai desejar, poxa, deseja algo bom. Ah, o ano que vem já estou vendo que vai ser só problema. Poxa, o ano que vem nem chegou, você está desejando, é subjetivo, deseja algo bom. Você não perde a energia que seu cérebro gasta para desejar algo bom e desejar algo ruim é a mesma. Então escolhe algo bom. O ano que vem vai ser uma bênção. O ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida. Se não for, você só vai saber no final do ano. Mas você já está desejando. E a Bíblia fala sobre a lei da semeadura, que o que você planta, você colhe. Então se você deseja, aí dentro da física quântica vem a parte da visualização. Se você visualiza, há muito mais chance de você encontrar. Se a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta é aberta. Atitude. Então tome atitudes positivas. Então imagina você amanhã acordar entendendo que você é um presente. Você é um filho, uma filha de Deus. E acordar para um presente, que é o tempo presente. Eu sempre falo no calendário. O meu calendário é de um dia. Então eu sempre estou perdido. Para eu saber que dia é hoje do mês, eu sempre tenho que olhar no celular. Porque eu não estou preocupado com isso. O que eu vivo é o dia de hoje. Eu acordei, hoje é o meu calendário, que vai acabar quando eu for dormir. Amanhã eu acordo, é o meu novo calendário. Então eu não me preocupo, não me importo de ter que fazer alguma coisa na segunda ou no domingo. Esses nomes, para mim, não fazem muito sentido, mas é uma coisa minha, tá? Não precisa ser sua também, não. Imagine a dança que acontece quando a função encontra o ritmo da essência. Olha que bonito isso, né? Uma figura de linguagem aí, ó. A dança ela é muito bonita quando a função encontra a essência. Quando a sua essência está exercendo algo que você ama. Você que está me assistindo aí, você exerce uma função que você ama? Você trabalha com o que você gosta? Tem um livro que eu quero sugerir para você aí, ó, pequenininho, chama O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran. É um cara turco. O livro é pequenininho, acho que são 40 páginas. Quando você fala O Profeta, a pessoa já fica achando que é algum livro religioso e tal. É um livro filosófico, tá? Pequenininho, você pode achar PDF aí, sugestão, ele fala sobre o trabalho. Ele faz uma definição maravilhosa lá de trabalho. Resumindo assim, seria dizer que trabalho é aquilo que faz seu coração se alegrar. Olha que interessante, né? A gente sempre vê a palavra trabalho associada a coisas ruins. Mas Khalil Gibran escreveu esse livro já tem um tempo aí, viu? E ele fala isso, que o trabalho é aquilo que faz seu coração cantar. O trabalho é aquilo que faz seu coração se alegrar. Então exerça uma função, descubra quem você é, descubra qual é o seu propósito e alinhe o seu propósito com o seu ser e a sua função. Vai ser uma dança linda, tá? Não é sobre fazer menos, não é sobre fazer mais, é sobre fazer o seu propósito. Com leveza, como um presente, né? Como um gift. Por que continuar?
Por que continuar sendo uma sombra do que você realmente é? Para que continuar vivendo a vida dos outros, se preocupando com o que os outros vão pensar? Por que não abrir o presente que foi sempre você? Por que você não abrir esse presente que Deus te deu para você mesmo, que é você mesmo, que é a oportunidade de vida? Quantas pessoas passam pela vida? Eu li num livro uma vez que fala que o cemitério é o lugar dos contratos inacabados, dos sonhos não realizados. Quantos projetos não saíram da mente das pessoas que estão lá dormindo eternamente? Então você está acordado, você está acordada, aproveita a oportunidade aí para colocar em prática, para exercer o seu propósito. A dança da essência. No método GIFT, o método GIFT está aqui para guiar você, para que você consiga fazer a sua essência dançar com a sua função no tempo presente. Olha que legal, né? Uma dança entre o que você faz e quem você é. O que você gosta de fazer não tem nada errado. É um despertar. O seu sonho foi Deus que colocou dentro de você. De repente você gosta de pintar. E aí todo mundo em sua volta fala, isso não dá dinheiro não, para de fazer isso. De repente você ama fazer isso. E as pessoas em volta te desencorajam. Você não vá pelas pessoas em volta, vá pela sua essência. Vá pelo seu coração toca, tá bom? Independente de qual seja a função, não tem nenhuma função errada. Você ama ser pedreiro, ser pedreira, que seja, mas que seja algo que a sua essência ecoa e é o que você ama fazer, tá bom? Pergunta fundamental. A pergunta não é quem você deveria ser, é quem você já é. E que há tempo você esqueceu. Tem uma outra parte na Bíblia muito interessante que Jesus fala que se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. A criança é autêntica. A criança que eu estou falando é até os seus 6, 7 anos de idade. Ela entra no shopping sem preocupação nenhuma com o outro dia. Ela é quem ela é. Ela é autêntica. E nós esquecemos dessa nossa inner child, dessa criança interior. A gente precisa lembrar dela. Os seus sonhos de quando você tinha 10, 8, 12 anos de idade. Tenta recobrar, faz um exercício aí, ó. Antes de você dormir, deita lá na sua cama, fecha seus olhos e fala assim, quais eram os meus sonhos? Tem gente, eu falo com pessoas, eu falo, qual é o seu sonho? Eu falo, nenhum. Eu falo, não é sonho de dormir não, é sonho do que você pretende exercer nessa vida. Qual a alegria que você ainda não tem, que você gostaria de ter? Aí às vezes as pessoas associam muito a dinheiro, a realizações financeiras. Tem muito sonho que não tem nada a ver com dinheiro. É óbvio que o dinheiro vai facilitar a realizar, se é viagem, essas coisas. E não tem nada de errado com isso, mas que seja seu. Não é porque alguém fez, que alguém comprou um Lamborghini, que era o sonho dela, e você fala, agora meu sonho é um Lamborghini. Não, o seu sonho é algo que nasceu dentro de você. Ecoa com a sua essência. Reconheça a sua verdadeira essência. Aceite quem você realmente é. E expresse a sua autenticidade para o mundo. O mundo está precisando de pessoas autênticas. O mundo está precisando de você. Mas de você como você realmente é. Venha dançar no ritmo da sua essência. E caminhando aqui para o final, a vida é agora. O maior presente é você. No passado, são experiências que moldaram o que você é hoje. O presente é o momento de reconhecer o seu valor. E o futuro não existe. O futuro é a continuidade do seu presente. E chegando nesse ponto agora, eu quero fazer um convite para vocês. O método GIFT, ele é um presente. Foi um presente que Deus me deu nesses últimos 20 anos, que foi sendo forjado junto com as minhas alunas, junto com os meus mentorados. Eu aprendi muito com as minhas alunas. Eu sempre falo para elas que eu aprendo mais com elas do que elas comigo, porque eu ensino para elas um passo de dança e elas me ensinam a viver. Trazem muita experiência de vida e eu fico muito feliz. Cada aula de dança eu aprendo. E aí eu desenvolvi esse método nesses 4 pontos, que é gratidão, inteligência emocional, fé e viver no tempo presente. Então, o método GIFT serve para você. Só que nós vamos fazer um evento que ele vai ser direcionado para um público. Mas se você quiser participar e você não é esse público que eu vou estar falando aqui, não vai ter problema, não iremos proibir que você faça, você participe, tá? Mas nós iremos fazer esse evento aqui para mulheres que já se encontram hoje independentes financeiramente, que já se encontram hoje estabilizadas financeiramente, mas não estão ainda estabilizadas emocionalmente.
elas sentem que precisam fortalecer a sua inteligência emocional, precisa fortalecer o seu emocional, que muitas das vezes, até em situações felizes, se sentem culpadas. Ainda carregam o peso da culpa de achar que não merece a felicidade que tem. É com esse público que nós iremos falar no dia 23 de janeiro, às 8 horas da noite, e nós iremos continuar falando com vocês e dando mais informações. Vai ser um evento, uma imersão, dia 23 de janeiro. Tá bom? Vai ser uma aula que nós iremos dar para esse público. Se você é uma mulher que já alcançou a sua independência financeira, a sua estabilidade financeira, mas ainda assim, como no exemplo que eu dei do cara que passou lá na prova do Senado e ainda está em parafuso, está tentando ainda equalizar o seu emocional, você ainda perde a sua paciência com muita facilidade, você em momentos de felicidade se sente culpado, você acha que não merece essa felicidade e tem se sabotado em algumas vezes, eu quero convidar você, tá? Quantas vezes você já se perguntou, será que é tarde demais para recomeçar? E às vezes você cuida de tudo, resolve os problemas do trabalho, da casa, dos filhos, mas lá no fundo sente que ninguém está cuidando de você, nem você mesmo. A dor da solidão não é estar sozinha, é estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir um vazio. E se essa dor não passar? Se você continuar vivendo dias que parecem cópias, né? Que repete, quando você vê passou o mês, quando você vê passou o ano. Cada vez mais distante de quem você realmente é. Eu sei que você tem medo, medo é normal, é outra coisa aí vendida nesses cursos rasos e livros de autoajuda, para você não ter medo. Medo faz parte. Coragem é agir com medo. Coragem é agir apesar do medo, tá bom? Então eu sei que você tem medo, todo mundo tem. E talvez medo de recomeçar, medo de falhar, medo de admitir que merece mais, medo de olhar no espelho e não reconhecer a mulher que você se tornou, muito diferente da mulher que você gostaria de ser. Mas sabe o que é mais perigoso do que esse medo? É você continuar exatamente do jeito que você está. Tá bom? Então no dia 23 de janeiro de 2025, você tem a oportunidade de mudar isso. Você é a nossa convidada para uma imersão transformadora, onde o método GIFT será o seu mapa para curar feridas invisíveis, aquelas que você carrega desde o último término, o problema no trabalho, ou até mesmo um amor que não foi correspondido. Reconhecer o seu poder interior, viver sem culpa, sem remorso, sem medo. Redescobrir quem você é, além dos papéis que o mundo colocou em você. Tirando tudo isso aí, redescobrir quem você é. A vida não espera. E se você acha que é tarde demais, eu te digo, não existe tempo perdido. Existe tempo a ser retomado, tá bom? Seu recomeço começa agora. Essa imersão só para mulheres que sabem que merecem mais, que desejam uma vida plena, leve, cheia de propósito, que estão prontas para dizer basta para o passado e abrir os braços para um presente, para construir um futuro que realmente sempre desejaram viver. A pergunta é, você vai continuar esperando ou vai agir agora, tá bom? Nós temos aí na bio, tem um link para você entrar lá e fazer a sua inscrição. Serão vagas limitadas, a gente vai estar trazendo mais informações para vocês aí no decorrer do mês, estamos chegando aí Natal, Ano Novo, mas no dia 23 de janeiro a gente vai estar fazendo essa imersão. Se você não se enquadra nesse papel aqui, nesse perfil, mas você quiser participar com a gente, você também é bem-vindo, bem-vinda. Só corre e faz rapidamente, porque são vagas limitadas, tá bom? Deus abençoe todos vocês, agradeço aí. Desculpa que nós não temos feito a live ontem, mas deu tudo certo. Essa live depois vai ser postada no YouTube, Método GIFT. Fique com Deus, Deus te abençoe.